Muito boa noite a todos os que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 nos diferentes países e também por meio da internet nesta ocasião de hoje, sexta-feira, 16 de fevereiro deste ano 2024. Uma saudação lá para o missionário Miguel Bermudes Marim, em Bogotá, Colômbia, onde se encontra começando esses dias de atividade lá na Colômbia. Hoje ele está lá com o reverendo Camilo Montoya e a congregação de lá, e uma saudação muito especial para todos. Amanhã ele estará em Soacha, lá com o engenheiro Ivan Sarmiento e a todos os irmãos de lá, nesta atividade de pastores, no dia de amanhã, que também estará sendo transmitido, e no domingo também, e nos dias que tiver atividades aí nos demais dias, que terá as atividades aí na Colômbia. Que Deus o abençoe e o use grandemente, e que esta visita seja de grande bênção para toda a Colômbia e para todo lugar também, aonde estará sendo transmitido esses dias, que nosso irmão Miguel estará aí na Colômbia. E também, pois, nos demais lugares depois da Colômbia, no qual o nosso irmão Miguel estará, nos demais países, que já estará sendo anunciado, todos os lugares aonde estará, de onde também esperamos grandes bênçãos da parte de Deus e que seja uma viagem de grande bênção para a obra neste tempo final. Leremos no Evangelho segundo São João, capítulo 16, versículos 31 ao 33, nesta mensagem que estaremos vendo hoje, Jesus Cristo, o Rei da Paz, que foi pregada a 4 de setembro de 2015 em Santa Marta, México, e ali ele usou a escritura de Isaías, capítulo 9, do 1 ao 7, e leremos esta porção aqui do Evangelho segundo São João, capítulo 32, capítulo 16, versículos 31 ao 33, onde nos diz: Respondeu-lhes Jesus: Credes agora? Credes agora? Eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos cada um para a sua parte, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E aí do lado esquerdo desse versículo 33, desenha uma estrela de Davi. Jesus Cristo, o Rei de Paz. Queiram se assentar, por favor. Nos diz a mensagem como conhecer o que nem mesmo está escrito, que foi pregada sábado 29 de maio de 2004 no México. Nos disse nosso irmão William nesta mensagem, portanto, para a transformação física será sob o início da dispensação do reino que se abrirá. Ou seja, as promessas correspondentes à dispensação do reino, as quais serão cumpridas dentro desta dispensação, assim como as promessas que estavam contidas na lei, pois eram para a lei. As promessas que estavam contidas para a dispensação da graça, pois, na dispensação da graça, como foi com o batismo do Espírito Santo. Isto corresponde à dispensação da graça. E para a transformação física, isto corresponde à dispensação do reino. E disse que será quando se abrirá e no início, o qual isto ocorrerá em nosso tempo, aonde estamos no início da dispensação do reino. Para este tempo, sob esta manifestação plena de Cristo à sua igreja, Cristo já estará fora do trono de intercessão. E recordem que aqui está falando
está falando dentro da dispensação da graça e está mostrando o que seria no futuro, quando isto estivesse acontecendo. Ou seja, quando a dispensação do reino se abriria, aonde no início ocorrerá a transformação. E ele disse que para este tempo, Cristo já estará fora do trono de intercessão. Vejam como agora já se está falando, não como que as coisas estariam acontecendo no futuro, senão que tudo o que foi falado pelo nosso irmão William, agora está se cumprindo, agora está sendo uma realidade, tudo isto que ele estava profetizando, que estava revelando o que seria, as notícias que ele trouxe do que aconteceria nessa dispensação. E, em diferentes mensagens, ele esteve falando como se estivesse neste tempo vivendo, mas ele estava tipificando o que seria esta dispensação e como Deus estaria operando no meio do seu povo. E é por isso que existem muitas mensagens onde ele falava, estamos na dispensação do reino, estamos escutando os 7 trovões, estamos na era da pedra angular. Tudo isto, em muitas mensagens, ele esteve falando. Mas ele estava colocando-se nesse tempo aonde Deus estaria realizando isto. É como quando o irmão Branham dizia que ele já estava fora do trono de intercessão e que não havia sangue no trono e que já havia pego o livro. Mas quando já, vamos dizer, já cai no tempo em que se está vivendo, ou seja, já entra a parte real daquilo que Deus estava realizando naquele momento. Disse, não, ainda ele está ali fazendo intercessão. Isto será mais adiante. Quando Deus fala desta maneira e desta forma, os escolhidos de Deus que estariam recebendo essas bênçãos, esta percepção profética é ativada nesse tempo correspondente e captam esta revelação e são juntados e são colocados nesta nova dispensação e então podem ver e podem entender todo o programa que Deus esteve falando naquele tempo e estão compreendendo e vão compreendendo o que Deus está fazendo neste tempo no qual eles estão vivendo, o qual a cada um de nós nos corresponde este tempo, que é o tempo da dispensação do reino, aonde cada escolhido de Deus foi colocado, e aí, acima, na cúspide, estamos olhando todo esse programa e como Deus o foi falando, tipificando, mostrando e que agora estamos vendo esta realidade, o cumprimento de tudo que foi falado. Agora segue dizendo, para este tempo, sob essa manifestação plena de Cristo em sua igreja, Cristo já estará fora do trono de intercessão, já terá completado sua igreja. Viram? Já está completada a sua igreja. E para este tempo, vejam vocês que ainda vemos que haverá pregação. Haverá chamamento ao altar, muitas pessoas recebendo a Cristo e se preparando para passarem pela grande tribulação. Agora vejam como esta dispensação do reino começa. Primeiramente começa com pregação. Ou seja, que verão o ministério operando no meio de sua igreja no cumprimento da visão da carpa, aonde Deus está realizando o que Ele prometeu. Primeiro pregação e vai se entrelaçando todo correspondente a este cumprimento, o qual os escolhidos de Deus, que neste tempo final, estão recebendo esta preparação, estão recebendo todo esse ensinamento, o qual é trazido através desses ministérios, para lhes darem assim a fé de rapto, o qual ele disse que seria numa grande carpa catedral. Então depois, chegará o momento em que também estará sendo realizada esta etapa das pessoas receberem a Cristo, receberem o ungido. E agora vejam, para quê?
para que se preparem para passarem pela grande tribulação. Cada grupo estará se preparando para o que vai receber. Não se pode obrigar ninguém a receber certas coisas, sem cada pessoa já estar destinada para receber aquilo para o qual será preparado. Uma pessoa que vai ser transformada e arrebatada está recebendo neste tempo o ensinamento sobre carpa, sobre estes ministérios. A pessoa que não será transformada nem arrebatada não irá crer nesta promessa, não vai crer não vai crer na forma em que Deus está realizando e, consequentemente, não vai receber o ensinamento, não vai receber a revelação e não vai obter a fé de rapto, por não escutar. Tão simples assim. E vai se preparar para quê? Para passar pela grande tribulação, porque essa pessoa não está escrita no livro da vida do Cordeiro para receber essa promessa, e está escrita na outra seção, da qual pode ser apagado. Então ele disse, porque a terceira etapa é para as prudentes, mas também é para as nécias, e também é para o mundo. É no cumprimento da visão da carpa, aonde está sendo realizada esta obra para todos os grupos. Todos os grupos se sentem identificados com esta obra que Deus está realizando na visão da carpa, no cumprimento desta visão que foi mostrada ao reverendo William Branham. Neste cumprimento que está sendo realizado, todos os grupos estão sendo impactados. Porque antes não estavam sendo impactados, não estava sendo realizada a separação e não estava sendo realizada esta pregação de ensinamento e esta fé de rapto. Antes não era o tempo, consequentemente, esta chuva caía a todos. E vejam vocês que neste tempo final é o tempo onde isto está se cumprindo diante de todos os seres humanos e não se dão conta, especialmente os que estão dentro do grupo, que vieram e estiveram desde o princípio e que não estavam escritos no livro da vida do Cordeiro e que agora ficam aí retratados como parte de certo grupo, o qual é o grupo das nécias e o grupo dos escolhidos, pois automaticamente fica identificado com a guiança e o ensinamento que eles estão recebendo. Eles se identificam com a palavra, porque eles são a palavra. E vejam vocês como quando ele começou a pregar e iria ter a mensagem de divórcio e casamento, ali o nosso irmão William escreve esses grupos, o qual isto está no início, na primeira página. Disse o irmão Branham, disse, bom dia para a audiência visível e também para a audiência invisível, ou seja, os que estavam pelo rádio, através da nação, aonde estamos conectados em linha telefônica nesta manhã. Os que estavam pela linha telefônica também vejam. Isto me dá um grande privilégio ouvir aqui e falar nesta manhã a respeito deste tema vital. A audiência visível, na verdade, é um pouco confuso, porque justamente na minha frente existem cortinas. Então tenho que falar para a direita e para a esquerda. Para a audiência invisível, tenho o auditório à minha direita e também o ginásio à minha esquerda. E estou no andar com as cortinas abertas no meio, fazendo o meu lado direito e a minha mão esquerda, tornando minha mão direita e minha mão esquerda. E estamos repletos nesta manhã na extensão do auditório e também no ginásio e também na igreja. A igreja lá embaixo na 8ª e Rua Penn e nos lugares repletos, o sistema telefônico o está levando para outros lugares. E ele escreve à direita e à esquerda e aí escreve
cortinas da frente, desenha uma estrela de Davi, escreve cortinas da frente e escreve 4 grupos. Oitava e Pence Street, auditório, ginásio, linha telefônica. E acima escreve 4 grupos. 1. Predestinados. Tabernáculo, na oitava, é igual à era eterna. 2. Os 144.000. Auditório à direita, é igual a leste. As nécias. 3. Ou as nécias. Ginásio à esquerda, é igual ao oeste. 4. Os que fazem favores aos escolhidos. Linha telefônica. É igual aos 4 ângulos. Agora vejam como ali ele coloca, depois dos predestinados, das virgens prudentes, coloca os 144.000. E depois no terceiro grupo, as nécias. Então, foi isto que ele nos falou, que na visão da carpa, no cumprimento da terceira etapa, seria para os 3 grupos, que vêm a ser os 4 grupos, incluindo os 144.000, o qual na página 119 do livro dos selos, do livro de citações, corrijo, do livro de citações, parágrafo 1057, ali nos fala que a terceira etapa será e é para esses 3 grupos. Segue dizendo, portanto, o mundo verá esta manifestação plena de Deus, e o povo hebreu dirá, é isto que nós estamos esperando. A terceira etapa, para a igreja noiva de Cristo, trará a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós os que vivemos. E com isto, pois, virão todas as bênçãos para a igreja do Senhor Jesus Cristo, para as virgens prudentes. Mas depois, também haverá uma parte para as virgens insensatas, que não tinham azeite em suas lâmpadas. E depois virá a parte para o mundo. Vejam que é por etapas que está sendo realizado o cumprimento desta visão. O primordial é Deus operando com as virgens prudentes, porque as está preparando para passarem em seco o Jordão, o qual tem que ter certos requisitos e obediência. Então, vejam aqui, no livro de citações, na página 100, parágrafo 867 diz, este é o rei que virá a seu reino e escreve igreja algum dia. E seu reino está sendo estabelecido no coração de sua gente aqui na terra. E escreve o rei e desenha uma pedra angular e as eras, e escreve o reino se estabelecendo no coração. Agora vejam como é que virão estas bênçãos para a igreja do Senhor Jesus Cristo, para as virgens prudentes. Vejam que vem através de sua vinda no meio de sua igreja, para que este reino esteja estabelecido no coração, ou seja, no lugar santíssimo, e ele reine ali no coração de cada escolhido de Deus, vejam, para produzir esta transformação. Porque na parte espiritual, ele reina em nossas vidas, mas para ter este corpo eterno e glorificado, então tem que haver uma mudança para ele poder reinar em toda a sua plenitude nesses corpos, os quais têm que ser moldados para ele habitar em toda a sua plenitude. Mas para chegar a isto, existem certos requisitos, certos passos para
que ocorra em cada escolhido de Deus esta transformação, a qual já ocorreu com Abraão e Sara. Foi ao redor da palavra. Então, segue dizendo o nosso irmão William, mas depois também haverá uma parte para as virgens insensatas, que não tinham azeite em suas lâmpadas, e depois virá a parte para o mundo. Vejam, tudo que vem em ordem, portanto, enquanto se está dando a revelação à fé de rapto aos escolhidos, aí também está sendo separado o joio, estão sendo separados os manufaturados também, e Deus vai tirando do meio do povo esse grupo também e vai operando com sua igreja noiva, enquanto também essa mesma palavra está fazendo esta separação. E cada grupo já vai se colocando, cada pessoa vai se colocando em cada grupo correspondente. E as obras demonstram e vão demonstrando a qual lugar pertencem e para onde vão. Cada um está lutando, trabalhando para o que vai receber. E, porquanto tudo tem um pagamento, pois os escolhidos de Deus, os predestinados, o pagamento, a recompensa será a ceia das bodas do Cordeiro. Para as nécias será a grande tribulação e para os 144.000 também. Porque vejam vocês, porquanto os 144.000 não foram purificados, então tem que passar pela grande tribulação para serem purificados. Mas vejam vocês que também esse grupo que não quis se santificar e não quis seguir o guia, o Espírito Santo, para entrar na terra prometida do novo corpo, sem ver morte, então terão que passar pela grande tribulação. Ou seja, que aquele que o seu nome não for apagado e que não recebeu o ensinamento, porque não estava escrito ali, pois automaticamente tem que ser purificado, podemos dizer, de uma forma boa ou má, então será purificado desta forma. Então, segue dizendo, e depois virá parte para o mundo, não para a salvação, senão para dar-lhes a conhecer a condenação que está estabelecida e, consequentemente, o juízo divino que virá sobre a raça humana, sob o ministério daquele que come o título de propriedade, para profetizar sobre muitos povos, nações e línguas. Se Deus vai dar a conhecer às virgens prudentes a fé de rapto, vai dar a conhecer às virgens nécias que terão que passar pela grande tribulação, e vai dar a conhecer ao mundo que não tem oportunidade de salvação, pois tem que ter um ministério que lhes fale, que lhes pregue, porque certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar seus segredos a seus servos os profetas. E este é nada mais e nada menos que aquele que comeu o título de propriedade, tão simples assim. Na mensagem Preparando-nos para o que há de vir, pregada 23 de outubro de 2015 no Chile, nos diz, é aí que neste tempo final aparecerá o Filho do Homem, para que estejamos em pé diante do Filho do Homem. Esta é a maior coisa das que acontecerá para a bênção dos crentes em Cristo. Para as virgens insensatas, haverá uma oportunidade, sim, mas já não para transformação e rapto, senão para que sua fé se afirme e dê em suas vidas durante a grande tribulação, porque o anticristo, a besta, os irá martirizar, os irá matar, e também irá martirizar 144.000 hebreus, 12.000 de cada tribo. Eles são os eunucos, ou como eunucos
no reino do Messias. Mas a rainha é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E o rei é Jesus Cristo, ao qual o anjo Gabriel disse para a Virgem Maria que Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará sobre a casa de Jacó para sempre. Agora vejam que com essa mensagem que Gabriel trouxe, não poderia aparecer outro anjo dizendo outra coisa a Maria. Ela já recebeu esta palavra e não poderia vir outro anjo para lhe dizer outra coisa a Maria. A próxima coisa que viria depois do cumprimento da vinda desse anjo, Gabriel, para Maria, era aquilo do qual Gabriel falou a Maria, o qual era Jesus. Assim também, não pode vir outro mensageiro, outra mensagem, falando as boas novas e dizendo para a igreja noiva que viria algo da parte de Deus e tudo que abrangeria a dispensação do reino, senão por meio de nosso amado irmão William Soto Santiago. Depois deste anjo mensageiro que Deus enviou, o qual é Gabriel, não pode vir outro anjo anunciando as boas novas. O próximo que vem, depois das 7 eras da igreja, é aquele que o reverendo William Branham precursou e aquele que falou, este poderoso arcanjo Gabriel. Vejam quão simples que é tudo. Os dois estão falando e estiveram falando em sua mensagem este cumprimento daquilo que seria depois das eras e o que seria este filho que nasceria a Virgem Maria, a qual é sua igreja. Neste tempo final, eles estiveram falando e o cumprimento desta palavra seria a materialização do que eles falaram, do que falou o precursor da segunda vinda do Senhor, o reverendo William Branham, e do que falou este poderoso arcanjo Gabriel, William Soto Santiago, o qual esteve nos trazendo todas as notícias, as boas novas, como nos disse ali. Foi enviado da presença de Deus para lhes trazer essas notícias, essas boas novas. E quanto mais rápido as der, mais rápido poderei ir para a casa do meu Pai Celestial. Vejam, ele ali esteve identificando-se como esse poderoso arcanjo, o qual também falou em outras mensagens, e ali já esteve se despedindo, porque o que ele trouxe foi as boas novas. Não poderia vir outro anjo então anunciando boas novas. Já depois deste, não pode vir outro trazendo boas novas. A próxima coisa que apareceria seria este que esteve no meio da igreja o tempo todo, já nasceu desde pequeno, ou seja, nasceu no meio de sua igreja como um bebê e esteve em toda a trajetória. E no meio da igreja, este poderoso arcanjo, cuidando da vida desse ministério, para no tempo, já quando chegará o momento onde já poderia seguir sozinho. Então aí, esse arcanjo já partiu e Deus então já começa a operar por meio deste, que o reverendo William Marion Branham falou, e deste que falou, este poderoso arcanjo William Soto Santiago. Vejam quão simples que é tudo agora, e como Deus nos abriu o entendimento às Escrituras, e o que ele disse, que primeiramente a igreja noiva o veria e o receberia. É isto que os escolhidos de Deus têm estado vendo e estão recebendo da parte de Deus. O cumprimento do que falou o reverendo William Branham e o cumprimento do que trouxe essas boas novas, o Dr. William Soto Santiago. Estamos vendo cara a cara este cumprimento. Não há outra mensagem que prepara a igreja noiva para ser transformada e arrebatada, senão a mensagem que nos trouxe o anjo do Senhor Jesus Cristo, William Soto Santiago. Porque o que esta mensagem está trazendo é o conhecimento, a revelação do que seria a vinda do Senhor com seus anjos. E sem essa mensagem, igual à mensagem do precursor da segunda vinda do Senhor, o que disse, e é por isso que nosso irmão William dizia, como foi dito pelo reverendo William Branham, é assim que Deus irá cumprir. E vemos o cumprimento disto que eles trouxeram. Agora estamos vendo cara a cara esta palavra sendo vivificada, sendo cumprida.
E a cada vez que lemos sua mensagem dizemos, com razão, ele falava dessa forma, com razão. Veja agora como o vemos clarinho. Como Deus está cumprindo de uma forma tão simples. Mas assim Deus se agradou. Escondeu este sétimo selo tanto que esteve no meio do povo o tempo todo. Agora vejam o que segue dizendo aí. Este do qual o anjo Gabriel disse para a Virgem Maria que Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará sobre a casa de Jacó para sempre. E o seu reino, pois já vemos que não terá fim. A mensagem, também o galho que produz fruto, desde a raiz da árvore noiva, que foi pregada a 7 de agosto de 2010, em Bogotá, Colômbia, disse, nosso irmão William, por exemplo, o reverendo William Branham foi transportado ao futuro no meio da igreja e viu uma grande carpa catedral, aonde estava sendo realizada atividades, aonde atividades estavam sendo realizadas e se estava pregando e estavam fazendo chamamentos, as pessoas vinham chorando para receber o Senhor e se oravam por eles também e se oravam pelos doentes. E em nenhum dos galhos passados foi visto o cumprimento dessa promessa, ainda que o sétimo galho da sétima era da igreja gentia quis produzi-lo, mas não lhe foi permitido. Agora vejam essa mensagem, os ungidos do último dia, na página 11, nos diz... Notem vocês a mesma água de unção que traz ao trigo, traz a erva. E aí ele escreve o joio, escreve o joio. O mesmo Espírito Santo que unge a igreja e que lhes dá o desejo para salvar as almas, que lhes dá o poder para operar maravilhas, traz sobre os injustos da mesma forma como os justos. Exatamente o mesmo Espírito. E é por isso que quando ele falava certas coisas, e ele falava a todo grupo em particular, ou seja, falava a todo grupo e não a um grupo particular, senão a todos. Ele estava falando para todos os que estavam ali, porque o irmão Branham disse que em cada grupo estão os três. Estão os crentes, estão os manufaturados e estão os incrédulos. Mas vimos uma mensagem que ele diz que os manufaturados, pois, ficam como incrédulos. E então vamos deixar somente dois grupos, crentes e incrédulos. Mas colocamos assim esses três, e foi como o irmão Branham vinha falando, e como os manufaturados caem, depois nesta linha, de incrédulos. Neste grupo, agora vejam como veio caindo esta bênção sobre esses grupos, enquanto este poderoso arcanjo estava trazendo as boas novas e esta bênção caía, é como a chuva que cai sobre o trigo e sobre o joio. E o bonito que o joio também vai crescendo e às vezes está mais verde o pasto do que o bom, ou seja, a erva. Mas vejam que não importa quão verde que seja visto, ou quão bonito que se veja, neste tempo final estão sendo arrancadas essas ervas, ou seja, o joio. E, aparentemente, podem dizer, mas é que esta bênção também caiu para mim. E vejam como estou e tudo o que eu fiz na obra. Fiz isto e fiz aquilo. Então virão, vejam, batendo na porta, mas eu fiz isto e fiz aquilo. Apartai-vos de mim, praticantes de maldade. Então, você não pode, segue lendo, segue dizendo aqui o nosso irmão Branham na página 12. Então, você não pode fazê-lo
De outra maneira, e entender Mateus 24, 24, ele disse: se levantarão falsos cristos, falsos ungidos, ungidos com a coisa verdadeira, mas ser profetas falsos disso, falsos mestres, dele não. Mestres falsos disso. O que é que faria a um homem querer ser um mestre falso de algo que é verdadeiro? Então, quando chegarmos, em alguns momentos, na marca da besta, e verão o que é denominação. E escreve aí falsos mestres, falsos ungidos, cristos ungidos, mas mestres falsos. Esta é a única maneira em que você o pode ver. Da mesma forma, como aqui já faz algum tempo, eu já contei isto, mas contarei novamente, porque estamos conectados através da nação. Um dia, eu estava falando com um amigo meu, lá no Arizona, aonde estava chegando a esta conexão hoje. Ele tinha um horto cítrico e tinha uma árvore ali que era um laranjeiro que produzia toranjas e limões. Eu não me lembro quantos frutos diferentes havia em somente aquela árvore. E eu disse ao homem, lhe disse, como é? Que tipo de árvore é esta? Me disse, a própria árvore é um laranjeiro. Lhe disse o quê? Produz toranjas. E por que tem limões? Porque tem limões? Ele disse, estão enxertadas no laranjeiro. E disse, compreendo agora. Disse, no ano que entrar, quando esta árvore chegar a produzir outra colheita de fruto, as quais todas amadurecerão quase ao mesmo tempo, disse. Agora, vejam isto, amadurecem no mesmo tempo. No mesmo tempo, disse então, todas serão laranjas. Se for laranjeira da espécie sem semente, produzirão laranjas sem sementes. Não é isso, Senhor? E ele disse, não, Senhor. Cada galho enxertado produzirá do seu próprio fruto. Disse, você quer dizer que este limão produzirá limões desta laranjeira? Ele disse, sim, Senhor. Vejam, vamos dizer que a laranjeira é a igreja e aí estão enxertados esses limões e vejam que no tempo da colheita, e os limões são amargos, azedos. Creio que é um dos frutos que a pessoa, por mais linda que seja, se o colocar aí na boca, se enruga todo e fica todo enrugado. E como bebês ou crianças, quando lhe dão algo azedo assim também, pois se enrugam e ficam todo como que não gostou. O limão, pois, é um dos alimentos que é assim azedo, quando é um limão bem azedo, e são assim esses que são enxertados, comparado com os limões, que o fruto que produzem é amargo, azedo. E é por isso que ele disse que por seus frutos os conhecereis. Ele disse, sim, Senhor. Quando disse você quer dizer que esse limão produzirá limões desta laranjeira? Ele disse, sim, Senhor. E aí ele escreve árvore de China, ou seja, de laranja, e os galhos enxertados e os galhos de China, desde as raízes. Aqui, as laranjas são chamadas China, e aí ele escreve China. A toronja produzirá toronjas do laranjeiro. Disse, sim, Senhor. Esta é a natureza do galho que está enxertado. E eu disse, glória a Deus. E acima ele escreve os filhos do reino e os filhos do mal. E ele disse, o que você quer dizer? Disse, mais uma pergunta. Então, esta laranjeira jamais produzirá laranjas.
disse, quando produz outro galho, e ele escreve outro grupo apostólico, e desenha uma pedra angular e as eras. Então, outro grupo apostólico. Isto no livro de citações há um lugar aí. Vamos ver. Nos fala de tudo isto. Vejam na página 4b do parágrafo 44, disse. Parágrafo 43 da página 4b diz: o que precisamos é estar como 3 meses numa carpa colocada em algum lugar, aqui fora, com algum ensinamento realmente apostólico. E aí já está mostrando este galho que estaria saindo desde o tronco, ou seja, desde ali, desta base, este fundamento apostólico, porque ele disse que os dias apostólicos se repetirão, e é o que está acontecendo neste tempo final. Como Deus está cumprindo essa promessa progressivamente, com ministros todas as tardes, retornar e entrar no movimento correto. A coisa é que justamente saímos fora de ordem, não porque quisermos assim, senão porque é a tendência do tempo. E aí ele escreve a carpa e o ensinamento apostólico. E também acima escreve, os apóstolos ensinaram uma nova dispensação. Ensinamento apostólico na carpa. Agora vejam isto, que aqui ele está nos falando deste ensinamento apostólico e como este outro grupo apostólico estaria aparecendo no meio da igreja, numa grande carpa catedral. Vamos ver aqui outro lugar para ver aonde também se falou disto. Vamos ver neste outro livro de citações. Na página 111, parágrafo 970, vejam também ali diz, e como dissemos na pregação desta manhã, estamos procurando fazer com que a igreja chegue no lugar onde verdadeiramente possamos ver os tempos apostólicos em nosso meio. Todos desejamos isto, e está ali à porta. E ali desenha uma pedra angular e as eras, e escreve os tempos apostólicos e uma flecha para a pedra angular. Vejam aonde estaria surgindo este galho, este outro grupo apostólico. E é na era da pedra angular, o qual não aconteceu em tempos passados. Segue dizendo, quando ele produz, estou na página 13, do ungido dos últimos dias, quando ele produz outro galho, não quando um for enxertado, não quando um for enxertado nele. Vejam, não quando for enxertado nele. Mas todos são frutos cítricos e vivem por meio da vida cítrica que está na árvore cítrica. Disse, aí você tem os metodistas, produzirão metodistas a cada vez. Os batistas produzirão batistas a cada vez. Os católicos produzirão católicos a cada vez. Mas a igreja do Deus vivente produzirá Cristo, desde a raiz, a palavra a cada vez. Se chega a produzir outro galho de si mesmo, vai produzir o quê? Vai produzir a Cristo. E ele desenha uma flecha e desenha uma pedra angular. E na parte das eras, a flecha é para a pedra angular. Agora, pode se enxertar, entendem? Toda toranja, limão e os que são frutos cítricos,
Todos podem viver naquela árvore, mas levando testemunho falso da árvore, vivendo por meio da árvore. O que estão produzindo estes, que são frutos que foram enxertados, estão produzindo testemunho falso, vivendo por meio dessa árvore. Ou seja, que se mantém, vamos dizer, com a mensagem, e trouxe o precursor, e com a mensagem das boas novas, trazida pelo arcanjo Gabriel. Vivendo desta mensagem e dando um falso testemunho dela. Viram? Estão vivendo e prosperando por meio da verdadeira vida que está nessa árvore. Então ali está Mateus 24:24. Vivendo por meio da mesma vida, mas não estava bem no princípio. Estão produzindo testemunho falso daquela árvore. Então, segue dizendo aqui, na página 14, mais adiante diz: estas árvores, a videira verdadeira e a videira falsa, vocês me ouviram pregar sobre isto desde anos. Como é que cresceram juntos? E lhes trouxe em indivíduos e mostrei como que desde Caim e Abel, as duas videiras que se encontraram no altar, as duas sendo religiosas, ambas sendo ungidas, ambas desejando vida e adorando o mesmo Deus, e escreve as duas videiras, as duas árvores, uma foi rejeitada e a outra recebida. E a única maneira pela qual foi que o que foi recebido pôde ter feito diferente que seu irmão é que lhe foi revelado. Por quê? Por revelação. Porque a Bíblia disse, pela fé, Hebreus capítulo 11, pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício que Caim, pela qual Deus testificou que ele era justo. E escreve Caim e Abel e a revelação. Jesus disse que a revelação espiritual de quem ele era, quem dizem os homens ser o Filho do Homem. Ele disse, Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não tu revelou carne e sangue, meu Pai que está nos céus te revelou. Sobre essa pedra edificarei minha igreja, Mateus 16. O quê? A verdadeira revelação da palavra. Aí está novamente a videira verdadeira. E ele escreve ali, hoje novamente, na raiz e linhagem de Davi. E acima escreve, a videira verdadeira está na verdadeira revelação da palavra. E aí mesmo abaixo escreve Pedro e escreve Moisés, e a revelação ontem e hoje. Abel por fé, você diz, não foi revelação. O que é fé? Fé é algo que é revelado a você, e ainda não é, mas você crê que sim será. Fé é a revelação da vontade de Deus. E escreve, fé é igual a revelação. Então, por revelação, e as igrejas hoje em dia nem sequer creem em revelação espiritual. Eles creem no ensinamento dogmático de algum sistema. E escreve ensinamentos dogmáticos. Por revelação, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício que Caim, pela qual Deus testificou que era justo. Amém. Espero que o possam ver. Viram? Aonde estamos vivendo? Viram a hora?
Eu estava falando com um cavalheiro, não há muito tempo, um estudante cristão e cavalheiro. Ele me disse, Senhor Branham, nós rejeitamos toda a revelação. Disse, então, tem que rejeitar a Jesus Cristo, porque Ele é a revelação de Deus, Deus revelado em carne humana. E se não o veem, então estão perdidos. E escreve Deus em carne. Jesus disse, se não crereis que eu sou, em vossos pecados morrereis. Agora vejam, é isto que acontecerá com os que não creem no cumprimento do que foi prometido, que Deus estaria realizando no meio de sua igreja, trazendo a fé de rapto aos seus escolhidos. O que não crê, diz, ali, no tempo de Jesus, em vossos pecados morrereis. Pois o que não crê, também nesse tempo final, também morrerão em vossos pecados, passarão pela grande tribulação. Ele é a revelação de Deus, o Espírito de Deus, revelado em forma humana. Se você não pode crer nisto, está perdido. Se você o coloca como a terceira pessoa, ou segunda pessoa, ou qualquer outra pessoa, menos que Deus, você está perdido. Porque se não crerdes que eu sou, em vossos pecados morrereis. João 8:24. Esta citação lemos nesses dias. Agora vejam aqui como que o irmão Branham está trazendo-nos aqui uma revelação muito grande. E agora diz, revelação, com razão não poderiam ver. Ninguém pode vir a mim sem que o meu Pai o traga. E a todo que o Pai me deu, nas raízes virá a mim. Aonde? Nas raízes. O compreendem e escreve raiz. Aí há quanto o devemos amar, adorar, louvar, vendo o fruto do Espírito nos últimos dias, na árvore da noiva, amadurecendo no topo do tempo. E aí desenha uma pedra angular e as eras e uma flecha, aí para a pedra angular. A videira verdadeira e a videira falsa tinham a mesma unção. A água caiu sobre ambas. Com razão, ele nos aconselhou, enganarão, se for possível, até mesmo ainda os escolhidos. Notem, pareciam iguais, estão ungidos iguais, mas observem que por seus frutos. Agora vejam, como neste tempo final, quando ele diz que enganaria se fosse possível aos escolhidos, é quando Deus estivesse cumprindo essa promessa, então iriam se levantar falsos cristos, falsos ungidos, para desviar a atenção do povo e serem desobedientes e não receberem aquilo para o qual Deus havia prometido em sua palavra, por meio do precursor e por meio das boas novas que trouxe nosso irmão William Soto Santiago. Eles estariam rejeitando esta forma provista por Deus, e então eles estariam, aqui diz que estariam ungidos, vejam, mas por seus frutos os conhecereis. Então, foi isto que lemos aqui há alguns minutos atrás, que eles estariam dando, diz, testemunho falso. Ou seja, estariam falando desta mensagem e o estariam colocando e pervertendo o sentido e a revelação que existe aí está contida para desviar o povo para que não receba as bênçãos de Deus. Então, o Filho do Homem veio há 2000 anos atrás e realizou esta obra. E depois, no dia de Pentecostes, com esta pregação, vejam como diz aí que foram ordenados para vida eterna. Seguiram acrescentando os ordenados para a vida eterna. Agora vejam como de era em era Deus tem estado chamando do meio do seu povo, aonde ele envia seu mensageiro e, por meio da pregação, chama e junta esses escolhidos desta era e vem a fazer parte desta era. E, neste tempo final,
pelo qual em eras passadas não se cumpriu a ressurreição nem a transformação, neste tempo final, ele estaria realizando esta obra de reclamação, aonde os que estão vivos, pertencentes à Igreja do Senhor Jesus Cristo, o corpo espiritual de Cristo, que é a sua igreja, na etapa do lugar santíssimo, a era da pedra angular, ele os chama e os junta, e são colocados aí, neste lugar, e ele estará, por meio de seu instrumento, realizando esta obra, fazendo esta separação, esta segregação, e ele estará trazendo tudo o que Deus lhe mandar para trazer, e não se perderá nenhum. Não ficará nenhum destes aos quais ele veio preparar, a transformar, para levá-los para a ceia das bodas do Cordeiro. Como você sabe que isto não é uma laranjeira? Porque produz uma toronja. Esta videira está bem, está vivendo na árvore, mas produz uma toranja. Não é como o primeiro. E se uma igreja diz que crê em Jesus Cristo, e que Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, e nega o seu poder, e negam suas obras, negam sua palavra, se a igreja crê em Jesus Cristo, fará as obras de Jesus Cristo, terá a vida de Jesus Cristo. E se não for, não fará com que a vida esteja caindo nela. Se não está predestinada desde as raízes, produzirá toranjas a cada vez, ou algo diferente. Mas se for a vida predestinada nas raízes, produzirá Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e para sempre. Se for a palavra que vem desde a raiz, ele sendo a raiz, o princípio de tempo. Notem, mas é o que eles produzem, o qual mostra a pessoa a diferença. Por seus frutos, disse Jesus, os conhecereis. O homem não pega uvas dos espinhos, ainda que os espinhos estejam ali mesmo, entre a videira das uvas. Isso pode ser possível, mas o fruto o dirá. E ele escreve, por seus frutos é igual a palavra para a hora. O que é o fruto? É a palavra, o fruto para a temporada. É isto que é seu ensinamento. E escreve, fruto é igual a ensinamento. O ensinamento do quê? O ensinamento da temporada. O tempo que é a doutrina do homem, doutrina denominacional, ou a palavra de Deus para a temporada. Então, se houver tempo, tão rapidamente, poderemos ficar nisso por muito tempo. Mas estou certo de que vocês aqui presentes, e certo de que vocês entre a nação, podem ver o que estou tratando de dizer, porque não temos muito tempo para ficarmos nisso, mas que vocês possam ver que a unção cai sobre os injustos, os falsos mestres, e lhes causa com que façam exatamente o que Deus lhes disse que não fizesse, mas de todos os modos o farão. Agora vejam, fazem exatamente o que Deus lhes disse que não fizesse. E uma das coisas que ele, vejam, se cuidou muito, o irmão Branham, quando o anjo lhe disse, disto não dirá nada a ninguém. E também nosso irmão William dizia, disto não falarei claramente, para que não surjam imitações. Disto não posso dizer isto, porque virão personificadores. E esses mesmos que hoje estão imitando, personificando e fazendo as coisas como eles as interpretam, são os mesmos que não podem ver que estão fazendo este trabalho. Se pode ser imitado. Como estarão dizendo que ele vai voltar outra vez para pregar e terminar a obra e deixou inconclusa, porque colocam assim um Deus inconcluso para concluir a obra, o trabalho numa grande carpa catedral para que pregue e traga a fé de rapto. Isto, então ninguém poderia imitá-lo. Porque quando regressarem, regressarão em corpos glorificados e eternos. Quem vai imitar um corpo glorificado e eterno? Há um lugar por aí que fala censos de Manim.
Agora vejam, disse que vocês podem ver que a unção cai sobre os injustos, os falsos mestres, e causa que façam exatamente o que Deus lhes disse que não fizessem. Mas o farão de todos os modos, porque não é culpa deles. Como que um espinho pode ser outra coisa além de um espinho? Como que um espinho pode ser outra coisa além de um espinho? Não se sabe quanta chuva boa cai sobre ele. Ele tem que ser um espinho. Não há forma de você mudar um espinho, por mais boa chuva ou chuva boa caia nele. Continua sendo um espinho. E é por isso que Jesus disse, entrarão tão próximos que enganarão, se fosse possível, ainda os escolhidos, os quais estão nas raízes. Mas não é possível. Um trigo não pode ser outra coisa do que produzir trigo. Um trigo não pode ser outra coisa além de produzir trigo. É tudo que pode produzir. E do lado ele escreve a raiz e escreve a unção, também cai sobre os falsos mestres e fazem o que Deus disse que não fizessem. Estão fazendo exatamente como lhes foi dito que não fizessem. Isto estão fazendo. Mas para isso também eles são ordenados, predestinados para produzir esse trabalho, porque se não houverem pessoas que façam isso e cumpram isto, então, como a palavra vai se cumprir, tem que ser assim. E é por isto que nesta parte podemos louvar a Deus e glorificar a Deus e lhe agradecer por que estamos vendo e que somos estes filhos de Deus que vieram desde a raiz do tronco para a era da pedra angular. E estamos dando fruto a 100 por 1, porque este é o grupo predestinado por Deus para produzir a 100 por 1. E sermos, assim, os pertencentes da era da pedra angular e dispensação do reino. Então, segue dizendo aqui, nosso irmão William, na mensagem que estávamos lendo. E agora a promessa é que vai surgir no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, uma grande carpa catedral. Será produzida neste galho e produzirá o fruto do último dia. O galho da era da pedra angular. Não há outro lugar. Agora vejam na mensagem, Cristo é o mistério de Deus revelado. Na página 39 e 40 desta mensagem diz, então não há nenhuma escola, nem teólogo, nem ensinamento bíblico entre as escolas que tenham o menor conhecimento disto, e não podem conhecê-lo. Lhes é impossível conhecê-lo, porque Deus escondeu da mente dos sábios e dos mestres. É uma coisa pessoal com cada indivíduo. É a revelação de Cristo ao indivíduo. Então, se você diz, ele se revelou a mim, mas se a vida que Cristo produz aqui na Bíblia, esta mesma vida não é produzida em você, então você tem uma revelação equivocada. E escreve, se revelou a você. Se eu ponho a vida de uma abóbora numa árvore de peras, a árvore de pera produzirá abóboras. Por quê? Porque a árvore de pera produzirá abóboras, porque por seus frutos os conhecereis. Exatamente. E se você tem uma videira, e no primeiro galho que sai, produz uvas, mas no próximo produz limões, e na outra produz peras, e na outra produz maçãs, então ali existe algum enxerto, e cada um está produzindo sua própria vida. Esses são os grupos independentes que saíram depois que partiu esse poderoso arcanjo. Cada um. Como foi que lemos aqui? Vamos ver essa palavra que o irmão Branham usou ali.
Vamos ver aqui para dizer exatamente como foi que ele falou, que ele disse ali. Renegam o seu poder, renegam sua obra, renegam sua palavra. É isto que estão fazendo, renegando a palavra. Agora vejam que são os grupos mais problemáticos, são os independentes. Disse que as denominações, entre as denominações desses grupos, esses são os grupos mais problemáticos. Segue dizendo, então ali existe algum enxerto, e cada um está produzindo sua própria vida. Cada denominação produzirá vida de si mesma, mas se a videira original chegar a produzir outro galho de si mesma, esta produzirá uvas, como do princípio. E aí desenha uma pedra angular e as eras. E se a vida de Cristo chegar a produzir outro corpo de crentes, eles produzirão o mesmo fruto como o original. E escreverá um livro dos Atos depois deles, porque será a mesma vida. Entende o que eu digo? Vejam isto, que glorioso é o que Deus está fazendo neste tempo. Estamos escrevendo outro livro dos Atos. E ele escreve ali, para a terceira dispensação, um livro dos Atos. Portanto, isso também foi dito na mensagem Homens Blasfemos, na página 35. Ali nos fala, disse na metade da página que diz, então eles estavam olhando aquele corpinho que havia nascido de Maria, viram? Aquele não era Deus, aquele era o Filho de Deus, mas Deus estava naquele corpo, era Deus. Ele disse, se não faço as obras do meu Pai, então condenai-me. Mas qual de vocês pode acusar? Qual de vocês podem me acusar de pecado? Incredulidade com a palavra? Que palavra Deus tenha falado que não tenha se cumprido em mim? Pecado é incredulidade. Qual de vocês me acusa de pecado? Pecado é incredulidade. Mostre-me. Se eu não faço as obras do meu Pai, então não creio em mim. Mas se eu faço as obras do meu... reticências. Já que não credes em mim, credes nas obras que eu faço, porque elas testificam. De outro modo, o Pai está em mim, testificando de si mesmo, porque Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Captaram? Então, a mesma vida que está na videira também está nos galhos. E aí escreve Apocalipse 11, do 3 ao 6 e Zacarias 4. Como que você vai se unir a isto? Você não pode. Não faz muito tempo que eu vi uma árvore no pátio do irmão Charity, no Arizona. Tinha 9 tipos diferentes de frutas cítricas nele. O que ele era? Era uma árvore de laranjas, uma variedade de laranjas sem sementes, mas tinha um limão, uma tangerina, uma toranja, tinha todos os tipos. E eu parei, olhei aquela árvore e disse, irmão Charity, você quer me dizer que esta árvore é uma árvore de laranja? Ele disse, certamente. E aí ele escreve a árvore de laranja, com os enxertos. E eu disse, bom... Como acontece? Ele disse, vejo uma toranja aqui, e uma tangerina ali, e um limão aqui, e todas essas outras frutas. Como acontece? Agora vejam, é isto que se estava vendo neste tempo final, no meio da igreja. Havia uma tangerina, havia um limão, existia todo tipo de fruta. Mas também estava a original. Ele disse, bom, você vê, são enxertadas nela
Oh, eu disse, quero lhe perguntar algo. Você pega essa toranja e esse limão, e no próximo ano o que acontece? Produz laranjas? Oh, não. Ele disse, produzirá um limão. Oh, ele disse, graças, viram? Você não pode fazer isto, você não pode se unir. Mas ele me disse que a cada vez que aquela árvore ficava um ano mais velha, e lhe saía um novo galho, esse produziria laranjas, sempre que o galho brotasse da própria árvore. E o que nós tratamos de fazer é sermos membros unidos a Ele e vivemos sob o nome do cristianismo, porque somos, como é dizendo de uma forma comum, somos árvores de frutas cítricas, a igreja cristã. Mas quando a própria raiz produz um galho, esta será igual ao primeiro galho que produziu. Se do primeiro galho que produziu, se escreveu o livro dos Atos, se a videira produzir outro galho, se escreverá outro livro dos Atos, depois dela, isto é certo. E ele escreve um galho original, outro livro dos Atos. Vejam, e como volta outra vez a esses dias apostólicos, pois tem que produzir o mesmo que produziu lá naquele tempo de Era da Pedra Angular. Vai produzir o mesmo. Agora segue dizendo, em Cristo, o mistério de Deus revelado, diz ali, não há como vê-lo de outra forma. É simplesmente a vida de Cristo em você, sendo enxertado pelo Espírito Santo. E este mesmo Espírito vivendo sua vida através de você. Mas eles são cegos, guias de cegos. E ele escreve, o Espírito vivendo através de você. Na mensagem, já saiu o sol, na página 25 nos diz, eu disse, veja você, possivelmente, você sabe que Jesus disse a Pedro e aos apóstolos, depois que ele teve a revelação de quem ele era, e ele disse, tu és o Cristo, Filho de Deus. E ele disse, bem-aventurado és tu, viram? Filho de Jonas. Isto não te revelou carne nem sangue, mas o meu Pai que está no céu te revelou. Sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E a ti te dou as chaves. Tudo que ligares na terra, eu ligarei no céu. O que desatares na terra, esta é a revelação divina da palavra encarnada. Se foi carne naquele dia pelo Filho, o noivo é de carne hoje pela noiva. E ele escreve a palavra encarnada, Adão e Eva, a sublinha Cristo e a noiva. Agora segue dizendo aqui o nosso irmão William, é aí onde Cristo, pelo seu Espírito, vai produzir tudo o que Ele prometeu para a sua igreja. Vamos para a página 32 do livro de citações, no parágrafo 268, nos diz, o Espírito Santo, agora vejam, aonde é que Cristo vai? Por sua igreja e vai produzir tudo o que ele prometeu para ela. Vejam que é na Era da Pedra Angular, aonde vai surgir este galho, o galho da Era da Pedra Angular. Ele disse ali aonde iria surgir esta era, que ele disse que no meio da igreja será numa grande carpa catedral. Disse que não há outro lugar. E disse que é aí onde Cristo vai colocar seu Espírito para produzir tudo que Ele prometeu para a sua igreja. Agora vamos ler aqui como é que Ele vai à sua igreja e como é que seu Espírito vai produzir isto. Vejam, ele disse, o Espírito Santo cobre a terra, mas está quase impossibilitado até que entre em você e em mim e desenhe uma estrela de Davi. E Deus está, e a mão esquerda, Deus está dependendo de você e de mim. Viram? O Espírito Santo, a terra,
está cheia do Espírito de Deus, mas está derramando para fora. Mas ele não pode operar até que vem para dentro de nós, os seres humanos, para operar. E ele escreve: para o Espírito Santo operar, ele tem que ter um homem. Porque certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar seus segredos a seus servos os profetas. Segue dizendo: todas as bênçãos que ele prometeu para a sua igreja as trará a este galho, neste broto que nasce do tronco, e vem diretamente do tronco, e se coloca acima da igreja, acima, aonde estas 7, acima sobre estas 7 eras. Aí houve uma brecha, e depois vem esta era da pedra angular, mas vem diretamente do tronco. Vejam, depois das 7 eras da igreja, vejam que ali teve uma brecha, mas depois, em cima das 7 eras da igreja, e em cima dessa brecha, a qual essa brecha pertence à dispensação da graça, da qual ele mesmo nos disse que em 2000 estava se entrando na 7ª etapa, e que não sabíamos até quando iria fechar, e que este memorial da Santa Ceia iria estar sendo realizado até que ele venha, o qual aí ele escreve até o cumprimento de sua vinda, sua segunda vinda, pelo qual teria que estar realizando, porque a sua vinda ainda não tinha sido cumprida no meio da igreja. Portanto, ou seja, que não havia se manifestado este ministério no meio da igreja. Estava no meio da igreja, mas não havia chegado o ciclo divino para Deus realizar por meio desse ministério a obra correspondente à sua vinda. E Deus teria que estar fazendo no meio do povo este memorial de pregação, chamamento ao altar, para as pessoas receberem o Senhor, porque ainda faltavam os pertencentes ao lugar santíssimo, e teriam que entrar por essa porta, e lhes estava dando a oportunidade de receberem a Cristo como seu Salvador, lavarem seus pecados no sangue, serem batizados no nome, receberem o batismo do Espírito Santo, e terem esse memorial, qual foi a Santa Ceia e lavatório de pés. Se Deus estivesse cumprindo no meio da igreja, nos mensageiros passados, em alguns dos das eras, ou no tempo de nosso irmão William, então não se teria que estar fazendo a Santa Ceia e lava-pés. Fazei isto em memória de mim até que eu venha. E aí ele escreve, até o cumprimento de sua segunda vinda. Agora vejam, aqui em Isaías, capítulo 11, nos fala, versículo 1 diz: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Mas julgará com justiça os pobres, e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca. Esta é a palavra, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. E aí escreve, 2 de Tessalonicenses 2:8. E acima aí do versículo 3 é igual à justiça, e escreve, repreenderá. E a justiça será o cinto de seus lombos, e a verdade o cinto dos seus rins. E aí escreve Daniel 2:30, 45, 7 do 9 a 27, e escreve, matará o ímpio. 2 de Tessalonicenses,
matará o ímpio, o anticristo, a besta. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus rins. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará. E o bezerro e o filho de leão e a nédia ovelha viverão juntos, e o menino pequeno os guiará. E a vaca e a ursa pastarão juntas, e seus filhos juntos se deitarão, e o leão comerá palha como boi. E brincará a criança de peito sobre a toca do áspide, e já o desmamado meterá sua mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. E acontecerá naquele dia que as nações perguntarão pela raiz de Jessé, posta por pendão dos povos, e escreve gentios, e o lugar do seu repouso será glorioso. E aqui, nesta outra Bíblia, ele escreve o lugar santíssimo, na igreja. Ou seja, aonde será buscada, veja, no lugar santíssimo, a qual é a igreja, a qual é a era da pedra angular. Porque há de acontecer naquele dia que o Senhor tornará a estender a sua mão para adquirir outra vez os resíduos do seu povo, que restarem da Assíria, e do Egito, e de Patros, e da Etiópia, e de Elão, e de Sinar, e de Amate, e das ilhas do mar. E levantará um pendão entre as nações e ajuntará os desterrados de Israel. E os dispersos de Judá congregará desde os 4 confins da terra. Agora vejam vocês que aí poderão terminar de ler. Vejam o que segue dizendo aqui o nosso irmão William. É aí onde veremos o que foi chamado pelo anjo que aparecia ao reverendo William Branham, a terceira etapa. É aí onde haverá um ministério que lhes pregará ainda aos perdidos. Se é um ministério, vejam para... E se é assim falando com um companheiro ou falando assim com um grupo, se diz assim em palavras familiares, e lhe diria, olha gente, veja rapaz, se haverá um ministério que vai pregar, pois tem que haver uma boca pela qual Deus falará. O que tem que fazer é deixar que Deus lhes abra o entendimento e as Escrituras e pedir a Ele, e não questioná-lo, nem lhe dizer, como os discípulos diziam ali, porque eles falam por parábolas. Quando mais adiante, então lhes dizem, explica-nos a parábola, vejam. Depende da pergunta que você faça a Deus, Ele vai te responder. Recordem que este último escolhido que será transformado, se tiver alguma dúvida ou está sendo enganado por estes falsos mestres e falsos ungidos, por este Deus vai lutar até as últimas consequências, ainda que seja um, o vai tirar desse embaraço e irá colocá-lo posicionalmente para que receba as bênçãos de Deus. Nenhum ele disse que se perderá. Portanto, que Deus lhe abra este entendimento a este último. E antes do último, se faltarem alguns, porque não nos assentaremos na ceia das bodas do Cordeiro, até que todos os escolhidos estejam preparados e prontos para a transformação. Portanto, vejam que este ministério disse que ele pregará ainda aos perdidos, e é um ministério adotado. Nunca percam isto de vista. Como ali Jesus foi adotado, vejam, ele continuou igual, o qual esse mistério tem sido aberto gradualmente, o que é a adoção e
Este ministério, recordem que uma coisa é a adoção dessa pessoa, outra coisa é a adoção deste ministério, outra coisa é a adoção como grupo, como era, como dispensação. Então, vejam nesta página 114, parágrafo 1002, diz: a mulher que vive nesta condição mundana, enquanto vive, já está morta. Ou seja, pode estar viva a pessoa, mas está morta. E se ela rejeita a misericórdia, pode cruzar a linha de separação. Como é que se rejeita a misericórdia neste tempo final? Rejeitando os ministérios de Moisés e de Elias. Você quer saber se diante de Deus, Deus o está olhando com olhos de misericórdia? Pois, se você está crendo no que Deus prometeu, no cumprimento da visão da carpa, se não está crendo nisto, pois você está nesta linha. Disse que pode cruzar a linha de separação. E então já não haverá lugar para ela. Então aonde estará com seus olhos pintados, seus cabelos cortados? É que ela cruzou a linha e não há maneira de voltar. E tem que haver um ministério, e escreve Moisés e Elias, que lhes pregue. Mas recordem que para este tempo tudo terá cessado, ou seja, que já não haverá misericórdia no trono de intercessão no céu, o qual ele esteve fazendo intercessão, está como juiz. Trono de juízo. É uma coisa horrível. Haverá um ministério, e escreve Apocalipse 11:3. Haverá um ministério que mostrará grandes maravilhas. Joel disse assim: mas não haverá tempo para a redenção. Vejam que não haverá tempo para a misericórdia, para nascer de novo, obter o corpo teofânico e se preparar para a transformação, que é do que estivemos falando em um extrato anterior aí, mas nos falou nosso irmão William, ou melhor, vem para se preparar, para receberem os juízos divinos na grande tribulação. Mas não haverá tempo para a redenção, então tudo é terminado, porque o Cordeiro já terá tomado o livro, seu livro, e a redenção terá cessado. Vejam que para obter o corpo eterno e glorificado e obter esta fé de rapto e irmos para a ceia das bodas do Cordeiro, vejam que é uma obra rápida que Deus está fazendo neste tempo final. E podemos dizer que há tanta revelação na qual Deus está nos abrindo o entendimento às Escrituras, abrindo-nos este sétimo selo, abrindo-nos. O que é o sétimo selo para a igreja? É a sétima trombeta para Israel. O que é a vinda do Senhor para a igreja? É Moisés e Elias para o povo hebreu. E todas essas coisas, mas primeiramente, Deus estaria operando no meio de sua igreja, numa grande carpa catedral, todo este conhecimento e todo esse ensinamento. Vejam, para os que serão transformados e arrebatados, pois estão aí estudando com esse ensinamento. Para os que não vão receber essas bênçãos, pois, para eles é o mesmo continuar fazendo a mesma coisa. Ou seja, que eles não estão se preparando para isto, senão que o pior, eles, para o que irão receber, somente terão que entender e compreender a certo momento que irão passar pela grande tribulação. Para isto, não precisarão de fé. Então, segue dizendo, então tudo é terminado, porque o Cordeiro já terá tomado o livro e a redenção terá cessado. Ou seja, viram? A redenção terá cessado. Ou seja, o tempo de misericórdia terá cessado.
Então acima havia nos dito, se ela rejeita a misericórdia, a qual no livro dos selos havia dito, que tinham desprezado a misericórdia de Deus por última vez, a qual estava manifestada em Moisés e Elias, nos ministérios de Moisés e Elias. Ou seja, já neste tempo, já estava falando onde não teriam oportunidade, porque esse ministério havia operado e o haviam rejeitado. Então, tudo é terminado, porque o Cordeiro já terá tomado o livro, seu livro, e a redenção terá cessado. Jesus pregou e foi rejeitado. Depois continuou para aqueles que estavam encarcerados e não poderiam se arrepender. Já não havia tempo para a salvação. Este mesmo ministério, e escreve Moisés e Elias, terá que se repetir. Ontem teve que descer para a quinta dimensão. Aqui está se abrindo na Terra a quinta dimensão. Não terá que descer em seu corpo teofânico, senão que será neste mesmo corpo onde se estará pregando para eles. Portanto, tudo isto tem uma forma, e tudo isto é o que neste tempo final estão se abrindo, o que é a sexta dimensão e a quinta dimensão. Mas ainda estamos aqui. Deus saberá proteger os seus escolhidos. Os demais seguirão fazendo as coisas e já entrarão na quinta dimensão, que estará sendo aberta já completamente quando a grande tribulação estiver em todo o seu apogeu. Este mesmo ministério terá que se repetir. Que tal se isto pudesse ser a terceira etapa, aos que estão perdidos eternamente? Que tal se assim for? Que tal se fosse assim? Oxalá que não seja, mas... E se for, pense bem por um momento. Que tal se for assim? Que Deus não permita, eu tenho filhos, mas sim, parece estar muito próximo. Agora vejam o que ali ele nos fala do que estaria acontecendo na terceira etapa, onde Deus estaria operando esse ministério de Moisés e Elias, o qual passou lá no tempo de Jesus, quando ele pregou aos encarcerados que não poderiam mais se arrepender, ou seja, que não tinham mais oportunidade de arrependimento, os quais foram desobedientes no tempo de Noé. Agora vejam o que segue dizendo aqui o nosso irmão William. Esta terceira etapa será para a igreja noiva, para falar as bênçãos. Ali já estava nos dizendo que haverá um ministério que pregará aos perdidos, mas diz também que esta terceira etapa será para a igreja noiva, para falar as bênçãos, para que recebam a fé para serem transformados e arrebatados, recebendo a revelação do sétimo selo. Para os escolhidos, as bênçãos. Para os manufaturados e para os incrédulos. Ou pior, eles irão dizer, mas este falando de juízos divinos, de maldições e tudo isto. Bom, ele virá pregando, atormentando, viram? Disse, quando eles atormentarem o mundo com suas pregações, então estarão pregando. E é por isso que aí o joio, ele não gosta de ser descoberto, destampado. E para eles é loucura, para eles é tormento. Mas para os escolhidos, ele diz aí, são bênçãos. Viram? Para uns bênçãos, para outros maldições. Juízos divinos. Disse para a igreja noiva, para falar as bênçãos, para que recebam a fé, para serem transformados e arrebatados, recebendo a revelação do sétimo selo. E também esta terceira etapa operará para as virgens insensatas, também operará para os 144 mil hebreus e também operará para os perdidos. Não para a salvação para os perdidos, porque já terá fechado a porta da misericórdia no céu, e já não haverá mais tempo para entrar a fazer parte do corpo místico de Cristo, consequentemente obtendo, primeiramente, o novo nascimento, senão que então será para que tomem força, para passarem pela grande tribulação e darem suas vidas na grande tribulação. Agora vejam tudo o que a terceira etapa abrange, a qual é toda a família humana, e impacta a todos a terceira etapa. Jesus Cristo, o Rei de paz. Nos coloquemos de pé e deixamos assim
Neste tema, Jesus Cristo, o Rei de Paz, nosso apreciado irmão e amigo, o Dr. William Soto Santiago.